Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, é claro que nosso país passa por um momento difícil, mas eu acredito na capacidade de Lula e no poder da restauração. Eu acredito que Lula terá sabedoria o suficiente para colocar cada coisa no seu devido lugar e restaurar este país novamente. As instituições estão todas capengas, precisadas de ajuda, e eu creio que tudo será colocado no seu devido lugar. Mas uma das coisas, gente, que me preocupa, como assembleiano que sou, como crente em Cristo Jesus que sou, é com a igreja. Eu faço sempre uma pergunta: será que haverá dia em que a igreja evangélica passará novamente a ter credibilidade? Porque a igreja evangélica, principalmente as Assembleias de Deus, tinha muita credibilidade neste país. Mas infelizmente hoje, as Assembleias de Deus perdeu a credibilidade e se tornou realmente uma coisa lamentável. Hoje, quando você vai para a igreja e você ouve os pastores das Assembleias de Deus, você diz, os pastores se corromperam, trocaram Jesus por Bolsonaro. Gente, dá-se a impressão que entrou um espírito neles, um espírito tão raivoso, gente. Gente, é uma coisa do mal. Antigamente você dialogava com os pastores, falava das coisas de Deus, da grandeza de Deus, dos carismas do Espírito Santo de Deus. Discutia nas escolas dominicais, sobre textos bíblicos. Chorava, se emocionava, falava em línguas estranhas, profetizava. Era algo glorioso e você voltava para sua casa com o coração cheio de júbilo e sua boca cheia de louvor. Isto acabou, gente. Eu hoje, por exemplo, eu não consigo congregar na minha igreja porque o pastor é bolsonarista. Não existe diálogo com o pastor bolsonarista. Gente, ele chega na igreja e se é de falar de Jesus, ele fala de Bolsonaro. E outra coisa, gente, a mente do infeliz está tão cauterizada que ele acredita que no dia 1º de janeiro, quem vai tomar posse é Bolsonaro e não Lula, que ganhou as eleições. Gente, com todas as evidências, Lula já está governando praticamente, sem tomar posse, sem ser diplomado ainda. Lula já está governando. Mas o pastor da minha igreja acredita que no dia 1º de janeiro quem vai governar é Bolsonaro e não Lula, que foi eleito. Gente, só Satanás faz algo assim. E fez no meio da igreja. Gente, a igreja é poderosa. 30% do povo brasileiro são evangélicos. É muita gente. E você só pode entender o poder que tem este povo a partir do momento que foram manipulados por Satanás. Satanás manipulou a igreja de uma maneira tamanha, gente, tamanha, que a igreja se transformou nessa coisa que aí está. Só, gente, que eu sinto uma coisa, eu sinto que vai haver um avivamento no meio do povo de Deus. Eu só não sei quem Deus vai usar, vai levantar para transformar a igreja que aí está. Mas uma coisa eu posso afirmar a vocês: Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, José Wellington Bezerra da Costa, Marcos Ciliciano, estes seres infernais não estarão no avivamento. Eu disse, não estarão no avivamento da Igreja de Cristo, pois trocaram a glória de Deus por um bezerro de ouro, se venderam,
apostataram da fé. E eles podem fazer cambalhota como fazem cambalhota. Amaldiçoam, esbravejam as pessoas como Valdemiro Santiago, que amaldiçoa, deseja enfermidades terríveis para as pessoas que não concordam com ele. Coisas do Satanás. Essas pessoas não estarão no grande avivamento da Igreja de Cristo na Terra. Creio eu que a Igreja de Cristo no Brasil passará a ter credibilidade. Com a saída de cena de Bolsonaro, que vai para a lata do lixo, esses pastores que apoiaram o Bolsonaro, todos eles vão para a lata do lixo. A Igreja do Avivamento não comporta os pastores bolsonaristas. São almas cebosas, seres desviados, e não há lugar para estes lixos. Cláudio Duarte, esse humorista aí que se diz pastor, Cláudio Duarte, essa coja toda, Edir Macedo, são lixos. Eu não ouço esses homens. Quando ligo a TV que vejo essa coja, eu simplesmente mudo de canal. São seres danosos à fé. São seres imundos, nojentos. Minha oferta esses lixos não recebem. São seres diabólicos. E digo para vocês, gente, esses homens são tão do mal que se você contraditar, eles atiram em você para matar. Veja, o Valdemiro Santiago chega baba de raiva. É uma coisa, gente, assim, inacreditável. Você diz, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é o poderio de Satanás. Gente, Jesus está voltando. E muitas coisas terão que acontecer, pois o Senhor falou. A palavra de Deus tem que se cumprir. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas o que está dito na palavra de Deus não vai passar. Tem que se cumprir. Daí um motivo de surgirem os Bolsonaros da vida. Esse fenômeno que aí está, que o povo chama de mito, sabe? É que faz essas pessoas acreditar que para um imbecil desse se eleger, tinha que ter a mão de Deus. E aí ele chama eles de o Messias. Querem trocar ele por Jesus. Ele é mais poderoso do que Jesus para eles. Mas sabe por que eles fazem isso? Vocês vão conhecer a partir de 1º de janeiro. Lula fará vir à tona todas as falcatruas destes bandidos que se dizem evangélicos. É por isso que eles estão com medo. É por isso que eles estão apoiando as badernas nas ruas, porque eles sabem que perderam. E perderam feio. Gente, diante de tantas orações e jejum que foram feitos, vocês acham que se esses homens fossem verdadeiramente sinceros diante de Deus, Deus não teria dado vitória a Bolsonaro? É claro que teria. Só que Deus sonda o coração, sabe o que acontece realmente por dentro de cada um. E Deus viu que eles eram fingidos, mentirosos, apostatas da fé. Estavam preocupados com eles mesmos, porque estavam com medo de perder as suas boquinhas. Entenderam? Suas boquinhas. Daí um dos motivos de simplesmente apoiarem Bolsonaro. Por interesses pessoais, não preocupado com almas, com a Igreja de Cristo. De jeito nenhum, eles nunca se preocuparam com isto. Eles estão preocupados com os milhões que devem e que terão que pagar, porque Lula diz que vão ter que pagar. Não são pastores, são bandidos, vendilhões do templo. E os dias deles chegou. A partir de 1º de janeiro, é novos tempos. Assim também acontecerá no altar. Estes homens não suportarão a presença viva do Espírito Santo e eles serão arrancados
do altar. Não há lugar para estes bandidos e apostatas da fé. Por isso, Silas, Malafaia e outras coisas nojentas, se preparem, porque Lula já está aí.